Bem-vindos a mais uma edição do Conversa CBPF. Hoje temos a honra de receber um cientista cuja trajetória é fascinante. A edição de hoje promete não apenas nos transportar por uma jornada científica notável, mas também viajar na história de um visionário. Estamos prestes a mergulhar na vida do físico que, através de sua paixão, curiosidade e inovação, redefiniu os limites da ciência. Temos a honra de receber um verdadeiro gênio sem fronteiras, com multifacetadas contribuições científicas, o pesquisador emérito do CBPF, Constantino Tessales. É um prazer tê-lo conosco, professor. Um prazer, João. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber do senhor um pouco da sua história. E sabemos que o senhor nasceu na Grécia em 1943. E o senhor visitou muitos países durante a sua jornada. Me fala um pouquinho como é que foi essa transição da Grécia, o senhor passou pela América do Sul, como é que foi isso? Bem, quando eu nasci, era no meio da Segunda Guerra Mundial. Um ano antes do meu nascimento, o povo de Atenas invadiu o zoológico de Atenas e comeram todos os animais. Tamanha era a fome que o regime nazista impunha na Grécia e em outros países também. Mas, em particular, na época que eu nasci, os nazistas estavam controlando a Grécia. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra civil de 2 anos na Grécia. Tinha uma parte da população que era simpática aos aliados e uma parte da população que era simpática à União Soviética. E então houve uma guerra civil entre esses dois grupos, acabou vencendo o grupo aliado, digamos, o grupo que era próximo dos aliados, quer dizer, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Mas, no total, foram 5 mais 2, 7 anos de guerra. 7 anos de guerra, João. Então, meu pai estava até aqui da guerra. E ele decidiu pegar a sua família, que era ele, minha mãe e 3 filhos, eu, o filho do meio, e sair de Europa. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Nessa época eu tinha, quando saímos, eu tinha 3 anos e meio. E então, viemos de navio, claro, naquela época. E o navio parou inicialmente no Brasil, e onde meu pai tinha alguns contatos, e ele decidiu que ficássemos 1 ano no Brasil. Eu era criança tão pequena que eu não entendia de nada, obviamente. E depois desse ano, ele decidiu levar a família para a Argentina. E aí, na Argentina, acabou escolhendo a cidade de Mendoza, porque a cidade de Mendoza, o que mais tem é uva e azeitonas, como na Grécia. Então meu pai pensou que nós íamos gostar de Mendoza porque era e é parecida à Grécia. E aí fomos a Mendoza. E como é que foi a sua história na infância lá na Argentina? Bom, chegamos a Mendoza, então meus pais me colocaram numa escola. E o que eu me lembro claramente era o seguinte detalhe. Eu entendia mais ou menos, de alguma maneira, como entendem as crianças, eu entendia as professoras da escola, porque as crianças sempre mais ou menos entendem. O que eu não entendia é porque as professoras não me entendiam. E era porque eu falava em grego com elas. Então, naturalmente, as professoras não entendiam o que eu dizia. E eu me lembro que a minha perplexidade era essa.
Não de eu não entender as professoras da escola lá, do jardim de infantes, mas o fato delas não me entenderem. Eu não entendia por quê. E como é que foi vencida essa barreira do idioma? O senhor conseguiu? A criança aprende a falar qualquer coisa muito rápido, então eu aprendi a falar espanhol. E em casa, a minha mãe forçava os 3 irmãos a que falássemos em grego. Ela dizia: em casa vocês falam grego, fora de casa vocês falam espanhol. E graças a isso, e à persistência da minha mãe, todos os irmãos, somos 3, eu já mencionei, falamos grego fluentemente. Se a minha mãe não tivesse insistido, não falaríamos essa língua que tem muita riqueza e muitas coisas interessantes. Então, eu fico grato à minha mãe de ter insistido nesse ponto. E como é que foi a estadia nessa época lá, professor? O estudo, o senhor cursou até que ano lá na Argentina? Bom, eu terminei os estudos da escola, digamos, primária e secundária, e depois entrei na Universidade Nacional de Cuyo, na engenharia química. A engenharia química não era em Mendoza, mas em San Juan, a 170 quilômetros de Mendoza. Essa entrada na engenharia química, na faculdade de engenharia química, foi crucial em algum momento para o senhor mudar para a física. Em que momento aconteceu isso? Eu tinha entrado muito novo na engenharia química. Eu acabava de completar 16 anos. Quando eu me inscrevi, eu tinha 15 anos. E escolhi engenharia química sem realmente saber o que é engenharia química. Na verdade, eu não sabia nem o que era engenharia em geral, não só a química. Mas, enfim, era muito novo e escolhi e comecei a estudar. E eu gostava das matérias básicas. Os 2 primeiros anos de engenharia química são praticamente comuns a todas as engenharias. E são as matérias básicas: matemática, física, química, álgebra e algumas outras. É no 3º ano que começam as matérias propriamente ditas de engenharia. E aí, no 3º ano, porque naquela época era anual, não era semestral como hoje, era mais difícil aprovar, era um curso anual. Aí no 3º ano começavam as diversas engenharias com as suas especialidades. E aí eu comecei a achar meio fraco o curso, e porque na verdade não gostava particularmente de engenharia. O que eu gostava mesmo eram as matérias básicas, que era o 1º e 2º ano, matemática, física, química, essas eu gostava. As matérias propriamente ditas de engenharia, comecei a achar sem graça. E como é que a física entrou aí? E nesse momento, passa pela universidade lá em San Juan, um professor, um físico conhecido da Argentina, Maistegui, e ele apresenta slides mostrando como era o Instituto Balseiro em Bariloche, que era um instituto de física, exclusivamente de física. E eu achei muito interessante isso, e aí comecei a pensar em sair. Tem essa pensamento em sair da química e partir para da engenharia química e partir para a física. E nesse momento o senhor conhece um professor que nós conhecemos aqui também no Instituto do CBPF, o professor Guido Beck. Foi professor do senhor. Foi. Como é que foi essa experiência com o Guido Beck? Fantástica. Guido Beck era um personagem absolutamente genial. Para início de conversa, ele vinha dar aula a cavalo.
Então ele chegava a cavalo, descia do cavalo e entrava na aula. E ele era uma pessoa, ele foi meu orientador da espécie de mestrado que se fazia em Bariloche na época. E ele, me lembro, a primeira aula dele foi incrível. Ele entrou, estávamos sentados 15 alunos, porque para entrar em Bariloche tinha que fazer um concurso nacional em Buenos Aires. E somente entravam 15. E continuam entrando 15 por ano. E então, esses 15, tínhamos bolsa, tínhamos alojamento, tínhamos as refeições, tínhamos duas viagens anuais de volta para casa. Enfim, e entra Guido Beck e diz assim, sem mais nem mais: vocês acham que o elétron é uma bolinha redondinha, pretinha, durinha? Não. O elétron é uma distribuição de amplitudes de probabilidades. E a gente ficou de boca aberta, porque naturalmente nós, vendo as figuras que apareciam e que continuam aparecendo nos livros, nós achávamos que o elétron era uma bolinha pretinha e pronto, que era isso. Aí ele diz uma distribuição, nem sequer distribuição de probabilidades, distribuição de amplitudes de probabilidades. Então nós ficamos com a boca aberta e assim começou os cursos, fiz mais de um com Guido Beck. Uma outra lembrança muito marcante de Guido Beck, ele, como eu disse, ele era um grande professor, foi que ele estava fazendo um monte de equações no quadro, dando aula, calculando parte real e parte imaginária de uma certa propriedade, de uma certa função. E de repente ele disse: estão vendo nessa curva aqui que tem um zero? Ele disse: por causa desse zero, quando vocês botam o dedo em graxa de sapato, quando tira o dedo, o buraco fica. Disse: quando vocês botam o dedo na água e tiram o dedo, o buraco não fica. Eu fiquei assim, perplexo. Eu me lembro, meu Deus, quer dizer que essa matemática toda e esse zero é por causa disso que quando eu faço um buraco num creme e tiro o dedo, o buraco fica. Eu achei, isso para mim foi uma revelação, que a matemática e a natureza se conectam profundamente. Até aquele momento, de alguma maneira, para mim a matemática estava para lá e a natureza estava para lá. Eram duas coisas que não tinham nada a ver uma com a outra. Com esse comentário de Guido Beck, eu digo, meu Deus, está tudo junto. E nunca esqueci disso e sempre fiz física dessa maneira, como esse comentário de Guido Beck. Pode-se dizer que Guido Beck foi um incentivador para você estar na física hoje? Certamente ele foi um incentivador na maneira que eu gosto de fazer física hoje. Professor, eu sei que depois que o senhor terminou a física lá no Instituto de Bariloche, o senhor ganhou uma bolsa e foi para a França. Como é que foi essa mudança para a França? O que o senhor aprendeu na França durante a estadia que o senhor ficou lá 8 anos na França? Bem, é uma mudança grande, naturalmente, não somente de país, de cultura e de língua. Mas eu tinha estudado francês antes de ir para a França. Tinha estudado outras línguas também, porque na minha família sempre foi muito apreciado
falar línguas. Quando o senhor foi para a França, esse já era o terceiro idioma que o senhor estava aprendendo? Não, mais. Eu já sabia italiano, inglês, sim. E então, na França, tive que me adaptar. Inicialmente cheguei a Marselha, mas rapidamente me transferi para Paris e fiquei 8 anos em Paris, fazendo trabalhos de pesquisa, inicialmente experimentais e depois teóricos, e dando aula na Universidade de Paris, com o qual eu me sustentava. O meu salário era o que me sustentava quando a bolsa terminou. Aí, depois dessa estadia na França, o senhor volta para o Brasil, em 1975, né? O senhor foi para onde quando o senhor voltou para o Brasil da França? Deixa, antes de ver a resposta para isso que você acaba de me perguntar, deixa eu comentar um outro professor notável que eu tive na França e que me influenciou tanto quanto Guido Beck na Argentina. E foi o professor Pierre-Gilles Deugène, que posteriormente ganhou o Prêmio Nobel de Física. Então, eu assistia às aulas dele, de teoria do estado sólido, e ele tinha uma coisa muito peculiar. Era um grande cientista, não é por nada que ele ganhou o Prêmio Nobel. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, digo dos estudantes, ele dizia, bem, uma primeira resposta seria tal e tal coisa. Mas, pensando melhor, uma segunda resposta seria tal e tal outra coisa. E uma terceira resposta, e ele não dava uma resposta. Para a pergunta não tinha uma resposta, tinha várias respostas. E isso certamente me influenciou muito. E a outra característica dele que me influenciou muito, deve ter influenciado os estudantes com ele nessa época, foi o fato que ele chegava aos resultados sem calcular. Ele fazia considerações genéricas e chegava ao resultado final, que depois em casa nós demorávamos 4 horas de cálculos para chegar e verificar que o resultado que ele tinha, ao qual ele tinha chegado, ele era correto. E aí eu aprendi que é possível chegar aos resultados corretos sem necessariamente calcular coisas longas ou trabalhar longamente num esforço braçal. Mas então, respondendo à tua pergunta, chegamos com a minha família, a minha esposa Maria Cristina Frascaroli de Sales, que tinha terminado psicologia na Sorbonne, e a minha filha, Alexandra, que é atualmente professora de psicologia na UERJ. E então chegamos a Brasília e nos instalamos e começamos a viver lá e a conhecer a cultura brasileira e a língua portuguesa e, enfim, tantas coisas boas e algumas coisas ruins, tais como aquele período era o período da ditadura militar no Brasil. E então tem algumas pessoas que acham que as ditaduras militares podem ter grandes méritos. Eu acho da minha parte que porque nunca conheceram uma ditadura militar. Nunca vivenciaram. Nunca vivenciaram. Porque quem vivencia uma ditadura militar é praticamente impossível que goste disso, a não ser que se beneficie com isso. Que tinha isso também. Tinha corrupção, tinha pessoas que se beneficiavam. Então, todas essas coisas eu não tinha vivido na França. Nessa época o senhor... Vivi no Brasil.
Nessa época o senhor estava na Universidade de Brasília. De Brasília. Tem algum episódio na Universidade de Brasília que marcou o senhor com essa a vivência da ditadura? Sim, sim, de montão. Mas um marcante é que de repente chegou um físico chamado Luiz Carlos Miranda e se apresentou a nós no departamento de física, dizendo que ele era o novo chefe do departamento de física. E ninguém de nós o conhecia. Foi colocado diretamente pelo tristemente célebre reitor José Carlos de Almeida Azevedo, capitão de mar e guerra, que colocou ele de chefe do departamento de física. E não somente nós não o conhecíamos, mas o departamento de física pertencia ao Centro de Ciências Exatas. E o diretor de Ciências Exatas também não sabia. Tamanha era a penetração direta. Era um espião. Claro, claro. Era um físico razoável, mas com pensamentos muito afins com a ditadura militar. Então ele chegou ao diretor do Centro de Ciências Exatas, com um papel, a nomeação na mão. Muito prazer, eu sou o novo chefe do Departamento de Física, e chegou no Departamento de Física e nos reuniu os professores. Muito prazer, eu sou o novo chefe do Departamento de Física, e ninguém conhecia ele. E fazia reuniões separadas dos brasileiros e os estrangeiros. Ele separava os professores, em vez de tentar que os professores colaborassem entre eles, colocava de certa maneira uns contra os outros. Enfim, um verdadeiro desastre. Naquela época que a gente saiu de Brasília, no teto do Minhocão, onde a gente dava aula, todo o teto estava ocupado por militares com metralhadoras apontando para baixo. Aí era todo dia a gente chegava e tinha os militares no teto. Aí me diga se podia dar vontade de ficar num lugar desses. E de repente aparecia um grupo lá de militares, prendiam na frente de todo mundo. Alguns estudantes levavam para o camburão e nunca mais ninguém via esses estudantes. O senhor, nesse período, o senhor saiu de Brasília, passou apenas 2 anos lá, e justamente por causa da ditadura o senhor resolveu sair de Brasília, certo? Como é que foi a sua chegada e por que o senhor escolheu o Rio de Janeiro para vir em 1977, e como é que foi a sua chegada aqui no CBPF? Claro. Devo dizer que quando estávamos indo para Brasília, tivemos que trocar de avião no Galeão, no Rio de Janeiro. E eu nunca vou esquecer o avião que nos trazia da França, se aproximando para descer no aeroporto, e a vista deslumbrante da Baía de Guanabara. E então era o amanhecer, era cedo de manhã, e ainda tinha nuvens assim meio avermelhadas, e eu fiquei absolutamente deslumbrado pela beleza. E naquele momento o avião ainda não tinha pousado. Eu pensei, um dia eu vou morar nesta cidade. E 2 anos depois aconteceu. A gente se mudou de Brasília para o Rio de Janeiro. Se apaixonou pelo Rio de Janeiro pela vista. E pela música. A gente chegou ao Brasil por causa da música. Nós, com a minha esposa... Qual era a música que o senhor gostava na época, que fez o senhor vir parar aqui? Tinha várias músicas bonitas, de vários cantores populares, que algumas delas a gente conhecia em Paris, e às vezes conversávamos com a minha esposa e dizíamos:
deve ser legal morar no Brasil, porque um povo que tem essa música não pode ser um povo ruim. Então, chegando, se apaixonou pelo Rio de Janeiro. E como é que foi a chegada aqui, depois de vir de Brasília? Foi a convite que o senhor saiu de lá de Brasília ou o senhor saiu de Brasília direto para o CBPF? Bem, quando eu ia sair da UNB de Brasília, tive 3 possibilidades de emprego. Uma foi em João Pessoa, na Paraíba. A outra foi em São Carlos, no estado de São Paulo. E a terceira foi o CBPF. E dei preferência ao CBPF, entre outras razões, porque eu já tinha pensado um dia vou morar nesta cidade. Só concretizou o pensamento. Concretizei o pensamento. Sobre a sua vida na física, todos nós já sabemos que eu sou um pesquisador de grande renome, conhecido internacionalmente, mas além das suas realizações científicas, sabemos que você também tem uma paixão pela vida. E seja tocando piano, colecionando selo, ou jogando tênis, que o senhor gosta, o senhor, como é que essas atividades influenciam e ajudam ao senhor a relaxar para entrar mais no mundo da ciência? Como é que isso influencia o senhor? É que, na verdade, a ciência, a arte, como a música, e as outras atividades humanas não são compartimentos estanques. Eles se comunicam um com os outros naturalmente. Numa ocasião, eu estava no aniversário de 80 anos de um grande amigo, de um grande químico brasileiro, Ricardo Ferreira, em Recife. E se aproximou uma professora lá na festa de aniversário dele e lhe disse, mas chegou um equipamento de $500 mil e não sei o quê, e foi levado para a física. Não tinha que ter sido levado para química. Ela era química e o Ricardo Ferreira era químico. Então, ela disse isso achando que Ricardo Ferreira ia lhe dar razão. Mas o Ricardo era uma pessoa diferente e ele diz, na verdade, física e química, a natureza não faz essa diferença. Esses compartimentos, quem cria é a humanidade. Não é o mundo real e a natureza. E a mesma coisa vale entre ciência e arte e outras atividades, por exemplo, como esportes ou curiosidades como colecionar selos ou numismática, colecionar moedas. São coisas que casam com naturalidade umas com as outras. E todas elas se beneficiam umas das outras. Então, não há nada de especial no fato que eu gostava de jogar tênis. Ganhei uma vez um campeonato universitário, a única vez, e gostava de música e continuo gostando. E gosto de física e gosto de tantas coisas. O seu impacto da sua pesquisa, né, na estatística de Boltzmann-Gibbs, né, e na termodinâmica é inigualável. Tem reconhecimento internacional em todos os lugares que o senhor se apresenta, o senhor participa de palestras, o senhor é reconhecido através da estatística, né? Me fala um pouquinho agora, professor, qual é o impacto que esse trabalho tem no CBPF, aqui no nosso centro de pesquisa, e o legado que o senhor vai deixar para as próximas gerações? Qual é o impacto que isso gera? Bem, tem um grupo de física e estatística no CBPF
que foi criado por mim em 1977. Nesse grupo se formaram mais de 40 mestres e doutores, e em particular a professora Aglaé fez o doutorado comigo no CBPF muitos anos atrás. Também o professor Evaldo Curado fez o doutorado e antes tinha feito o mestrado. E muitos outros do Nordeste, de Santa Catarina, de Minas Gerais, da Argentina, da Itália, fizeram diplomas e trabalhos e visitas nesse grupo. Então, é um grupo que tem, digamos, contribuído às atividades do CBPF. Espero que continue contribuindo. Espero que apareçam alguns jovens estudantes físicos que desejem fazer doutorado nesta área, que é uma área, como você mencionou mais cedo, uma área fascinante, e que essa área continue como está continuando em tantos outros centros de pesquisa do mundo. É isto que eu desejaria. Um livro. Eu adorei de ler e frequentemente menciono fragmentos dele, O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. É um livro fininho, mas é um livro de ouro. Enfim, você começa a ler e você não consegue parar até terminar o livro. Perfeito. Um artigo. Um artigo que me impressionou muito e que teve influência no meu trabalho é o artigo de Kosterlitz e Thouless, de 1974, eu acho, e que posteriormente valeu para os autores o Prêmio Nobel de Física. Kosterlitz e Thouless. Uma música? É difícil responder não porque você fala música, mas porque você fala uma música, uma é o que me incomoda, porque tem muitas que eu gosto. Mas se é para escolher uma, eu escolheria Marieke, de Jacques Brel, um cantor e compositor belga, que tem essa música maravilhosa. O que significa o CBPF para o senhor? Bem, tem significado a instituição com a qual eu, digamos, com a qual cresci junto com ela, ajudei a ela a crescer, ela me ajudou a fazer coisas que de repente em outras instituições teria sido difícil. É uma instituição que tem uma dose de liberdade grande, que pode ser utilizada da melhor maneira ou da pior maneira, como mencionei. No ano de 2023, ano que se passou agora, o senhor foi homenageado pelos seus 80 anos. Meus parabéns, mais uma vez. Obrigado. E nessa homenagem, o senhor também recebeu uma outra homenagem, que o senhor foi ranqueado pela terceira vez consecutiva. Me fala um pouquinho sobre essa premiação da Universidade de Stanford. Não é exatamente uma premiação, é um ranking. Tanto é que eu não conheço os autores que ano após ano elaboram esse ranking. E eles utilizam, não sei exatamente quais critérios, mas sobretudo as citações dos trabalhos científicos. E então eles fazem esse ranking classificado
também por países, e aparece o primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. São centenas e milhares de cientistas, e nesse ranking tive a honra de ser classificado como cientista brasileiro mais mundialmente influente em todas as áreas da ciência ou da tecnologia. É isso que aconteceu. A sua história realmente é muito inspiradora, professor. E qual é a mensagem que o senhor gostaria de compartilhar com os jovens cientistas e exploradores aqui do CBPF e os que estão começando na sua carreira científica agora? Eu diria 3 coisas: foco, concentração e audácia. Essas são as 3 palavras mágicas que eu diria aos jovens cientistas do Brasil e do mundo. Professor, foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco no Conversa CBPF. Agradeço o interesse seu e da Tatiana. Muito obrigado. Eu espero vê-lo novamente em uma outra oportunidade, conosco novamente. E agradecemos a sua presença mais uma vez. Perfeito, muito obrigado. Se encerra então o CBPF Conversas. Até a próxima.